Sérgio, não estou ouvindo nada! Olá, boa noite. Você que acessa aqui a UOL TV, este é o Move TV, o programa das startups e da inovação na internet, nos smartphones, no tablet, onde mais for possível haver conexão. Estamos começando hoje o programa, nós temos aqui uma boa pauta que vai interessar muitos que já empreendem ou querem empreender, é uma nova tendência que tem no mercado, enfim, é uma análise, uma conjuntura de uma tendência no setor de inovação, no mercado de inovação. Temos um convidado super especial para comentar isso aqui, mas antes de começar a entrevista com o nosso entrevistado, a gente vai dar um giro pelos destaques no site revistamove.com.br, sugerindo algumas matérias que nós publicamos ao longo da semana. Eu começo as dicas aqui do site Revista Move, como você já está vendo aí no site. Eu começo, esse texto, Timing, Isso Pode Matar a Inovação, é do Wagner Marcelo, ele é coordenador de startups da PUC, e ele comenta sobre a importância, a necessidade de você calcular ou ficar atento ao timing da sua inovação. Se você lançar muito antes ou muito depois, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a coisa pode sair dos trilhos. Nesse artigo ele dá umas dicas para você pensar um pouquinho melhor como analisar essa questão do timing para lançar uma empresa, um projeto, enfim, algum serviço. E a outra dica que eu gostaria de dar também é sobre o Fast Dating Tecnisa Revista Move. Vai ser no dia 16 de setembro. Você que tem um serviço ou produto inovador, inscreva-se no Fast Dating no site revistamove.com.br. Tem todas as coordenadas para você basicamente dizer o seguinte: qual é o seu serviço, o diferencial competitivo que ele tem e mandar ali os seus contatos. Aí a equipe da Revista Move, junto com a Tecnisa, vai analisar esse material e se você for selecionado no dia 16 de setembro, você vai ter a oportunidade de mostrar para os executivos da Tecnisa o seu produto ou a sua ideia inovadora. Aí nesta matéria que você está vendo tem todos os detalhes para você acompanhar, certo? E eu passo a bola agora para o meu amigo aqui de bancada, Ricardo Tarza. Como é que vai, Ricardo? Tudo bem? Tudo jóia. A gente está começando mais um programa, trazendo mais novidade, trazendo convidados especiais. E eu queria falar um pouquinho do blog do André Teles, que ele começou a falar um pouco da tecnologia de Recife, de Olinda, né? Ele entrevistou o Cláudio Nascimento, que é um diretor de tecnologia do Porto Digital, né? Ele mostra um pouco dos caminhos que hoje em dia a gente está buscando de inovação, de fugir da crise, de mostrar que Olinda é um celeiro e um foco digital hoje em dia muito grande de startup e novos negócios. Ele comanda o Porto Digital de Olinda, tem 250 empresas ligadas, então é bem legal, acho que está lá para vocês conferirem no www.revistamove.com.br. É isso. Maravilha. Bom, então agora chegou o momento de mostrar aqui o nosso convidado. Chegou antes Chegou, até foi aqui. o cara que chegou primeiro aqui dos nossos convidados, foi ele. Já ajudou a gente a cortar os vídeos, Exato, fez toda uma produção pra gente também, isso aí é muito importante, né? Você sabe que não basta ser convidado, tem que participar também, né? Então A gente até briga, tipo, isso aqui que tá aqui atrás, esse tapume, é a gente que monta, né? Então é tudo ao vivo e tudo encerrado na mesma hora, né, Cleiton? Exato. E o nosso convidado, ele também, ele não ajudou a colocar aqui o cenário, mas ele quase fez isso. Ele chegou 2 minutos depois. Exatamente. Mas ajudou a cortar os vídeos que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, né? Exatamente. Dicas e sugestões. O nosso convidado é o Alexandre Teixeira. O Alexandre Teixeira é jornalista, formado pela Casper Libero, ele é daqui de São Paulo mesmo. Trabalhou em diversas redações de economia e negócios aqui do Brasil, trabalhou no Valor Econômico, trabalhou na Isto é Dinheiro, trabalhou no Jornal da Tarde, aí não era economia e negócio, mas ele trabalhou no Jornal da Tarde antes disso. E de um tempo para cá, ele abriu uma nova vereda na carreira dele, escrevendo livros e dando palestras e cursos em empresas e instituições, diversas instituições. O primeiro livro dele se chama Felicidade S.A. e o segundo se chama De Dentro para Fora, é este livro que eu tenho aqui, lançado pela Arquipélago Editorial. Ambos os livros são lançados pela Arquipélago Editorial. E no De Dentro para Fora, o Alexandre
comenta aqui, ele faz uma análise sobre a geração de ativistas que está injetando propósito nos negócios e reinventando o capitalismo. Portanto, eu passo a bola agora para o Alexandre. Alexandre, boa noite. Boa noite. E, por favor, nos fale um pouco mais, que geração de ativistas é essa? É essa geração que a gente está vendo agora chegar no mundo dos negócios. O De Dentro para Fora trata de organizações pequenas, na sua maior parte. São organizações em processo de crescimento. A gente pode dizer, boa parte delas seriam consideradas startups. E elas têm uma característica interessante, são empresas bem diferentes umas das outras, elas estão em setores diferentes, com atividades diferentes, mas elas têm em comum essa ideia de fazer negócios em busca de transformação, fazer negócios usando o poder do mercado, o poder da economia de escala para promover transformações. Em alguns casos, transformações sociais, em outros casos, transformação ambiental, a transformação das pessoas que estão dentro dessas empresas. São diversas formas de enxergar como você pode fazer negócios, como você pode trabalhar de um jeito que deixe um residual positivo para a sociedade, que vá além do lucro. Que exemplos, no livro você trata de diferentes casos aqui, né? E muitos do Brasil. O que eu acho bem interessante do seu livro é isso, que você consegue trazer toda essa discussão para o Brasil, né? E também contextualiza com casos de fora e tal. No caso brasileiro, aqui no mercado brasileiro, o que você destacaria assim, de cases, de empreendedores sociais interessantes? Enfim? Tem vários casos no Brasil e tem vários casos que eu procurei destacar no livro. Se a gente pensar em movimentos, tem dois movimentos chaves para a gente entender o que está acontecendo em termos de inovação no empreendedorismo. Capitalismo consciente é um movimento chave para a gente entender isso. Empresas B, ou B Corps em inglês, é outro movimento chave para a gente entender essa ideia de fazer negócios pensando em propósito, em transformação. Uma empresa que de alguma maneira captura esses dois movimentos é uma empresa chamada Okena. A Okena é uma companhia brasileira fundada por um empreendedor chamado Ricardo Glass. Ela tem sede aqui pertinho, eu moro na Vila Madalena, ela está muito perto da minha casa e tem uma planta, uma estação de tratamento de efluentes industriais, que é sujeira que sai de processo industrial que muitas vezes seria jogada direto num rio, seria alguma coisa que ia poluir mais os nossos rios. A Okena trabalha com isso e a Okena é uma empresa muito ligada ao movimento do capitalismo consciente e é uma empresa B, uma empresa certificada por esse movimento chamado Sistema B, que identifica e certifica empresas que têm esse potencial de gerar impacto positivo para a sociedade. É um exemplo interessante. Tem vários outros no livro, depende um pouco de qual movimento a gente está tratando, de que tipo de impacto a gente está procurando. Você acha que hoje em dia aqui no Brasil a gente está preparado para absorver esse modelo de negócio? As startups ajudam nesse sentido? As grandes empresas, como é que está hoje em dia a situação das grandes empresas, por exemplo, assim, se você cata uma grande empresa industrial do segmento de moda, de gourmet, eles apostam nisso já? Como é que está essa mudança também? Não, eu acho que isso é bem incipiente, mas é incipiente no mundo todo. Não é uma exclusividade nossa que isso seja um movimento mais ou menos pequeno, ainda nascente. No mundo todo é assim, no Brasil é assim também. Se a gente pensar em empresas B é um movimento que tem menos de 10 anos, nasceu nos Estados Unidos há menos de 10 anos. Elas são chamadas de B Corps lá. E basicamente a empresa passa por um processo de certificação, igual a gente tinha no passado, aquela onda do ISO 9000, ISO 14000. Existe hoje uma possibilidade da empresa ser certificada como uma empresa B. Ela vai responder um questionário que tem 150 itens e ela vai ter que mostrar que o impacto social, o impacto ambiental da atividade dela deixa um residual positivo para a sociedade. Ou seja, ela está promovendo uma transformação positiva da sociedade. Se você olhar as primeiras empresas B aqui no Brasil, são empresas de porte pequeno, no máximo médio. Eu citei a Okena, poderia citar CDI, antigo Comitê de Democratização da Informática. O CDI Global hoje é uma empresa B e ajudou a trazer o movimento das empresas B para o Brasil. Tem empresas na área ambiental, várias empresas de pequeno porte na área ambiental são empresas B, mas se você fala em grandes companhias, a Natura é uma empresa B hoje. A Natura é a maior empresa B do mundo, passou pelo processo de certificação. Igual uma empresa pequena como a Okena passou, o mesmo tipo de questionário, o mesmo tipo de avaliação e hoje é uma empresa B. Então esse é um movimento que curiosamente começa com startups, com companhias pequenas e chega numa companhia do porte de uma Natura. É engraçado que há 10 anos atrás, quando você ia certificar, se a gente na área de publicidade,
muita empresa grande querendo abrir capital, ela faz o relatório anual, né? Então ela tem alguns quesitos, igual você falou, os ISO, essas partes, né? Você fala, há 10 anos atrás, já fora do país, as pessoas estão tentando se transformar, né? Já indo atrás de empresas nesse core, nesse sentido. Você acha que a gente tem um caminho longo pela frente agora para percorrer? A mudança é visível, né? Tem um caminho longo, a mudança é visível, mas para a gente enxergar tem que olhar com lupa. Tem que botar o mercado no microscópio e procurar esses exemplos. Muita gente ligada ao mundo do empreendedorismo social, negócios sociais, gente que está mais engajada nessa tentativa de usar o poder do mercado para promover transformação, esse pessoal gosta de se chamar, e eu acho uma metáfora bonita, de construtores de catedrais. Construtores de catedrais porque as catedrais clássicas demoravam às vezes mais de um século para ficar prontas. Então, em boa parte do tempo, as pessoas que estavam trabalhando, assentando tijolos para fazer as catedrais, nunca viram as catedrais ficarem prontas. Mas elas ficaram prontas e são obras maravilhosas que a gente até hoje se deslumbra enxergando. Os empreendedores sociais, muitos deles se enxergam como construtores de catedrais porque têm convicção de que não vão ver a obra deles ficar pronta. O que não quer dizer que no futuro ela não vai deslumbrar a humanidade. Agora, Teixeira, uma questão que você aborda no livro aqui, que eu acho muito importante nessa discussão toda, que é o seguinte: a obrigação de dar resultado de 3 em 3 meses. Então você tem dois grupos aí, das empresas grandes com capital aberto, que tem uma pressão maior de acionista para dar um resultado a cada trimestre. Como é que se resolve uma situação como essa, né? Ou seja, você tem um trabalho, você tem que buscar o lucro, e no livro você diz isso muito claramente, ou seja, são empresas que buscam o lucro, mas ao mesmo tempo tem um olhar além do lucro. Então, primeira pergunta, como é que faz para convencer o acionista? E segundo, no caso de uma startup, ele tem um investidor anjo, ele tem a aceleradora, como é que faz? Ele também tem que dar resultado. Como é que o empreendedor que tem uma preocupação além do lucro consegue conciliar esses interesses? É um pouco complexo, porque às vezes esses interesses parecem contraditórios. Tem um desafio enorme que é provar que esses interesses não precisam ser excludentes. Em nenhum caso que eu trato no livro, em nenhum caso que eu acho relevante nessa discussão, existe uma tentativa de se trocar lucro por propósito. Em todos os casos que eu destaco, que eu acho que vale a pena a gente estudar, o grande desafio é conciliar lucro e propósito. Você precisa ser lucrativo, você precisa ter uma sustentabilidade financeira, mas você não deve se contentar com isso. Simplesmente remunerar o acionista e pagar bem as pessoas não é suficiente para dizer que a empresa é transformadora. Como convencer investidores disso é uma grande questão do nosso tempo. Se você pensar numa companhia como a Unilever, gigante multinacional, ela é uma empresa de capital aberto que precisa reportar resultados a cada 3 meses. O Paul Polman, que é o atual CEO da Unilever e uma das lideranças do movimento do capitalismo consciente, o ano passado, se eu não me engano, 1 ano e meio atrás, ele tomou uma decisão que foi parar de enviar ao mercado as previsões de resultado para cada trimestre. A Unilever continua reportando resultados trimestrais, mas ela parou de entregar ao mercado essas previsões de receita, de lucratividade, de margem a cada trimestre. Em princípio é um suicídio, porque os investidores podem dizer que a empresa está menos transparente. O que o Paul Polman quis dizer para o mercado é: nós eventualmente vamos tomar decisões que no curto prazo podem prejudicar o resultado da empresa, porque nós estamos olhando o longo prazo. Para você fazer qualquer coisa que seja transformadora, que tenha um viés de causar impacto para a sociedade, em algum momento você precisa tirar um pouquinho o pé do acelerador do lucro e tomar decisões que eventualmente vão dar resultado mais adiante. Houve um certo desconforto inicial, mas a Unilever não sofreu uma fuga de acionistas por conta disso. Estou citando um exemplo de uma das maiores corporações internacionais do mundo que tomou essa decisão. Em alguns casos, simplesmente não é conciliável. Isso fica claro nessas discussões sobre fazer um IPO ou sobre vender uma porcentagem importante da empresa para um fundo de private equity ou de venture capital. Muitas vezes o empreendedor tem que ter em mente que ele vai perder autonomia para agir com mais propósito. Eu acho que no mínimo isso tem que ser colocado na equação, porque não é trivial convencer o acionista de que é possível conciliar essas duas coisas. Alguém que está nos assistindo nesse momento e que tem a intenção de
fazer parte desse movimento, criar uma empresa com um propósito social, com um propósito sustentável? Enfim, que dica você daria, que recomendação você daria para esse empreendedor? É difícil porque eu trato de muitos movimentos diferentes e abordagens, modelos de negócios diferentes. Como uma dica que vale para qualquer empreendedor é buscar ajuda de instituições, de organizações que estão disponíveis para apoiar o empreendedor de diferentes perfis. Eu falei, por exemplo, do Sistema B. O Sistema B é admirável porque ele tem uma tripla função. Ele tem a função de identificar organizações que têm esse viés de promover transformação, de fazer negócios pensando em impactar positivamente a sociedade. Ele tem esse viés da certificação, mas ele também tem a intenção de fomentar esse tipo de companhia, de ajudar essas empresas a se estabelecerem, a crescerem, a fazer negócios, muitas vezes entre elas, a fazer negócios com empresas maiores. Ou seja, ajudar um empreendedor que é um idealista. Em geral, a empresa B é uma empresa idealista, que quer deixar essa marca na sociedade. O Sistema B tem entre as suas missões ajudar esse empreendedor idealista a não se perder no caminho. Essa é uma dica, talvez seja útil para quem empreende com essa intenção. Você acha assim que hoje em dia a internet, todo convidado que a gente trouxe assim, em termos de empreendedorismo, a internet ajuda a esclarecer isso? Ela tem um caminho mais rápido e útil para a gente, né? Mostrar esse segmento. Como é que é o mundo online, né? Para você como divulgador, abre um pouquinho como é que é o teu caminho no Facebook dessas empresas hoje em dia? Tem um modelo de negócio deles online? Não sei, eu não sei ir tão longe para saber se tem um modelo de negócio deles aberto, mas boa parte da pesquisa que eu fiz para escrever o De Dentro para Fora, tirando entrevistas, e eu fiz muitas entrevistas para o livro, mas a parte de pesquisa, boa parte dela foi feita online. Eu comecei meu livro, e eu acho que a gente vai ter oportunidade até de ver um pouco disso, mas eu comecei meu livro a partir de 2 palestras que eu assisti no TED, que tratavam desse assunto. Teve vários estudos que eu tive a oportunidade de ler que estão disponíveis na internet. O Sistema B tem tudo aberto na internet. É uma fonte de pesquisa fantástica. As redes sociais têm servido muito para unir e fortalecer os laços, os vínculos entre empreendedores que pensam parecido e que talvez se sentissem isolados, perdidos, como patinhos feios no mundo do empreendedorismo mais focado exclusivamente no lucro. Então não tenho dúvida que a tecnologia, que as redes sociais estão a favor, estão a serviço desse tipo de empreendedorismo. Tem algum curso assim técnico, tem uma pós de faculdade já nesse segmento? Não que eu saiba, mas não significa que não exista. Eu tenho visto surgirem programas, tenho visto workshops, tenho visto gente reunindo empreendedores e palestrantes desse universo, mas eu não sei se tem alguma coisa com a abrangência de uma pós-graduação, de uma coisa assim. Se não tem, acredito que não vai demorar a ter. Né? Que é um assunto muito interessante também. Aproveitando, o Teixeira comentou aqui que foi no vídeo do TED, né? 2 vídeos do TED, que até você conta no livro, o começo do seu livro é exatamente isso. São 2 vídeos do TED. Nós estamos com os vídeos prontos, a gente selecionou os trechinhos, vamos passar agora? Eu acho que é legal explicar só o contexto para não parecer muito solto os vídeos. O dia que me caiu a ficha que eu gostaria de aprofundar uma pesquisa sobre o papel dos negócios na sociedade e essa ideia de se usar negócios para transformar, foi um dia em outubro de 2013 em que o TED, imagino que quem está nos assistindo conhece essa plataforma extraordinária de vídeos online, de palestras online. O TED colocou no ar 2 palestras dos 2 Michaels mais famosos de Harvard na atualidade, que são Michael Sandel, filósofo político, um pensador progressista, um pensador com ideias que a gente poderia chamar nos Estados Unidos de liberais, talvez aqui a gente chamasse de esquerda, e o Michael Porter, que é um dos grandes gurus de administração de empresas do nosso tempo. E são 2 palestras de 2 professores da mesma universidade que são absolutamente contrastantes. O Michael Sandel faz uma palestra que é super crítica ao papel que os negócios ocupam na nossa sociedade e o Michael Porter faz uma palestra mostrando que os negócios são uma força potencial de transformação. Acho que com esse contexto talvez valha a pena dar uma olhadinha nesses vídeos, né? Então vamos lá. Sérgio, pode colocar aí pra gente? Where are the resources in society? How are those resources really created? The resources we're going to need to deal with all these societal challenges. Well, there, I think the answer is very clear. They're in business.
why all wealth is actually created by business. Business creates wealth when it meets needs at a profit. That's how all wealth is created. It's meeting needs at a profit that leads to taxes, and that leads to incomes, and that leads to charitable donations. That's where all the resources come from. Only business can actually create resources. Other institutions can utilize them to do important work, but only business can create them. And business creates them when it's able to meet a need at a profit. Esse foi o primeiro. Agora podemos colocar o segundo. Pode ir na sequência, Sérgio. 3 decades, we've lived through a quiet revolution. We've drifted, almost without realizing it, from having a market economy to becoming market societies. The difference is this: a market economy is a tool, a valuable and effective tool for organizing productive activity. But a market society is a place where almost everything is up for sale. It's a way of life in which market thinking and market values begin to dominate every aspect of life. Personal relations, family life, health, education, politics, law, civic life. Agora, por esses vídeos fica muito claro que são duas visões bem antagônicas, né? E aí? Mas tem um desafio, talvez, de mostrar que essas visões que são antagônicas na largada, elas talvez possam ser coordenadas. No fundo, o que o Michael Sandel está dizendo é que as empresas, os negócios ocuparam um espaço exagerado na sociedade e não estão a serviço da sociedade. Eles, na verdade, estão provocando um racha entre aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar por quase tudo na vida e aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar por coisas básicas, inclusive pela nossa saúde, pela educação. O que o Michael Porter está dizendo é que, embora a gente tenha que aceitar o lado dos negócios como problema, a gente não pode ignorar o fato de que quem tem escala, quem tem capital para fazer frente aos grandes problemas sociais do nosso tempo, são as empresas, são os negócios. Qual é talvez o meu único insight criativo ao contrapor essas duas ideias? É que, se a gente quiser compatibilizar essas duas visões, a gente precisa pensar em organizações que estejam dispostas a servir de ferramenta de transformação, que estejam dispostas a servir a uma causa maior para a sociedade. E aí, o que eu tratei de fazer depois foi procurar movimentos e empresas onde a gente identifica claramente esse desejo de promover transformação para melhor da sociedade. Tem uma coisa que é muito engraçada, assim, quando você vê os dois falando também. A palavra sustentabilidade às vezes leva pra gente só a parte da natureza, né, da qualidade de vida, mas não a qualidade do cidadão, né, a sustentabilidade econômica mesmo, né. Eu trabalhei uma época com comunicação corporativa e a gente trabalhava com desenvolvimento organizacional. Então ele faz o aspiracional, que ele sai de dentro da empresa e vai para o coletivo dentro da família da pessoa, né. Você vê esse modo dessa empresa também agir nesse setor, mais ainda nesse sentido? Como é que é a economia nesse sentido, assim, de levar essa empresa para o cidadão, né? De fazer alguma coisa itinerante no bairro dessa pessoa? Existem projetos alternativos junto com isso também, assim, que vai mais para a sustentabilidade, né? Na verdade, eu entendo sustentabilidade de uma maneira bastante ampla. No início, a agenda da sustentabilidade, como você bem disse, foi dominada por essa discussão ambiental. E por acaso, o primeiro exemplo que eu dei aqui foi da Okena, que é uma empresa que se propõe a fazer uma transformação ambiental. Mas a maior parte dos exemplos de empresas que eu trago no De Dentro para Fora são empresas preocupadas com questões sociais, resolver problemas sociais. Sim, existem iniciativas como o CDI, que eu citei aqui também. O CDI nasce com a missão de democratizar o acesso ao que a gente costumava chamar de informática. Hoje eles têm uma clareza há algum tempo de que o acesso à informática já está democratizado em boa medida, em boa parte até pelos dispositivos móveis que estão na mão de todo mundo. E eles estão fazendo um trabalho muito interessante de que eles chamam de empoderamento das pessoas, sobretudo pessoas de renda mais baixa, para usar a tecnologia a seu favor. Então, existe sim essa abordagem. Mas eu acho importante a ideia de que a sustentabilidade não pode ser uma coisa
alheia à própria empresa. Eu vejo muita empresa que patrocina ações de meio ambiente, patrocina um SOS Mata Atlântica, por exemplo, mas as pessoas dentro dela trabalham infelizes, sob uma pressão muito forte. Então, olhar primeiro para dentro da empresa, antes eventualmente até de apoiar causas externas, para mim é o começo de um processo para a empresa ser mais sustentável. Antes até do que eventualmente oferecer alguma coisa para uma comunidade onde ela está presente. Olhar primeiro para dentro dela. O que talvez, e eu estou falando agora e pensando ao mesmo tempo, seja uma outra leitura para esse de dentro para fora que eu proponho no título do livro. E você agora tocou num ponto aí que é interessante, que a gente pode expandir e falar do marketing. O marketing é uma palavra que está envolta assim pode ser desgastada, enfim. Eu estou falando aqui agora das empresas que usam como mero discurso, né? Ou seja, principalmente quando muitos falam de capitalismo consciente ou sustentabilidade, muitas pessoas já acabam ficando céticas logo de cara. É difícil separar o joio do trigo, não? É um pouco difícil porque em geral, a primeira parte da empresa a absorver essas ideias é justamente a turma de marketing, o pessoal que está lidando com comunicação, porque a primeira reação das empresas à pressão que a sociedade faz para que elas se comportem melhor, para que elas dividam mais os seus lucros com a sociedade de alguma maneira, é via marketing, é encontrar um discurso que seja adequado para aquele momento da sociedade. Aí tem gente que diz, mas esse discurso muitas vezes é vazio, ele é falso porque a empresa não está praticando o que ela prega. E em muitos casos é verdade. Eu só não acho que necessariamente seja ruim, porque se a gente olhar para o que aconteceu nessa agenda do meio ambiente, aconteceu exatamente isso. Começou com um discurso e existia um nome para isso na época, que era o greenwashing. Vocês devem se lembrar do greenwashing, que era essa ideia. A empresa tem um discurso, uma lavagem verde, assim, para a sua imagem ficar mais verde, mas ela não pratica. Com o passar do tempo, junto com o discurso, acabam vindo as práticas. Não para todo mundo, mas para uma parcela importante do mercado. Então eu não tenho muita dúvida que esse discurso de que a empresa tem propósito, de que ela tem uma causa, de que ela é consciente, que em boa medida soa um pouco falso hoje, com o passar do tempo eu acho que isso vai se incorporar de verdade à agenda das empresas. Agora nós vamos chamar o Skype, nós temos uma participação especial que vai interagir aqui com a gente, fazer perguntas para o Alexandre Teixeira. É o jornalista Dubis Sônego. O Dubis já está pronto aí, Sérgio? A hora que você quiser. Olá, Dubis. Tudo bom? Boa noite, Cleiton. Tudo bem? Vamos lá, Tudo por favor, jóia. manda a sua pergunta para o Teixeira. Vou ter que aumentar aí. Boa noite, Teixeira. Eu queria entender um pouco como é que as empresas que ainda não têm essa cultura tão arraigada podem começar esse processo, né, de buscar uma mudança para um modelo mais sustentável e também entender até que ponto isso envolve custos para a empresa. Quer dizer, isso é caro de fazer, mesmo que seja em recursos humanos, você precisa ter gente muito capacitada para fazer isso. Assim, em termos bem práticos, do que você pesquisou, qual é a tua visão a respeito disso? Não, eu acho que custo não. Na verdade, muitas vezes as empresas encontram formas de economizar dinheiro quando elas adotam esse tipo de prática. Existe, por exemplo, uma tendência das empresas cada vez acharem que precisam pagar mais bônus para reter executivos. Isso é um exemplo clássico. Se você olhar para as empresas mais conscientes, em geral, elas evitam trabalhar com esses executivos super remunerados, com bônus super generosos. Em geral, elas apostam mais em gente que é a chamada prata da casa, gente que já fez carreira lá dentro e eventualmente ascende, sobe a uma posição mais interessante na empresa e com isso a empresa não precisa pagar esses salários milionários. Isso é uma prática de empresas conscientes que tem se disseminado pelo mercado. Na agenda da sustentabilidade, a gente viu isso acontecer, né? Empresas que começaram achando que sustentabilidade era um custo, descobriram que ao fazer um uso mais consciente de água, de energia, acabaram economizando. Acho que quando você começa a engajar as pessoas mais por um propósito,
você tem menos custos para recrutar pessoas, por exemplo. Se a gente olhar Whole Foods, que é um grande exemplo de capitalismo consciente no mundo, a Whole Foods é uma empresa que gasta de marketing algo como 10% do que os varejistas americanos gastam na média em marketing. Isso porque, tanto para comunicar para o consumidor que está do lado de fora, como para comunicar para trabalhadores que estão do lado de fora e eventualmente se interessam em trabalhar na empresa ou comprar os produtos da empresa, eles gastam menos dinheiro em marketing porque existe a propaganda boca a boca, existe uma aura de bem, de que essa empresa é uma empresa do bem, é uma empresa bacana, você quer comprar produtos dela, comprar serviços dela, eventualmente trabalhar nela. Eu não acho que é uma coisa de aumentar custos, acho que é uma outra forma de enxergar a operação da companhia. Agora, Teixeira, também tem uma questão aí que eu acho que passa diretamente pela liderança, né? No livro você fala muito disso, da importância dos líderes criarem essa cultura ou da sustentabilidade ou de um olhar além do lucro, né? Ou seja, pensando numa startup, numa empresa pequena, o líder, ele é talvez ele é mais importante até do que se fosse numa empresa, numa grande corporação, para poder fazer todo esse movimento? Acho que é igualmente importante e é bom, eu não tenho certeza se eu ouvi direito a pergunta, o áudio estava um pouquinho baixo para a gente aqui no estúdio, mas acho que a primeira parte da pergunta que ele fez, que era como uma empresa que não tem essas práticas começa a adotá-las, em geral começa pela liderança. Esses movimentos como capitalismo consciente, em geral eles têm um componente que o pessoal costuma chamar de top-down, começa de cima para baixo. Porque é difícil, mesmo se você tiver a base da empresa comprometida com essa ideia de fazer mudança, de promover transformação, se você não tiver um apoio, um suporte da cúpula para fazer isso, é muito difícil. Em geral, esses processos são estimulados, são motivados por líderes nas empresas. Isso eu acho que vale para a empresa de qualquer tamanho. No caso da startup, da empresa menor, tende a ser mais fácil que os valores do líder sejam disseminados. Você pensar numa empresa que tem 20 pessoas, 50 pessoas, uma startup tipicamente é uma empresa que tem pouca gente, a própria presença de um fundador, de uma liderança que que valorize esse tipo de coisa, facilita que isso se dissemine pela organização. Quando você pensa numa Unilever, que eu falei, uma empresa global, atua no mundo todo, tem alguns milhares de profissionais, é mais difícil fazer com que essas ideias que eventualmente estão na cabeça do CEO, na cabeça da cúpula da empresa, se disseminem por toda a companhia. Mas eu não tenho dúvida que a liderança é fundamental para a empresa de qualquer tamanho. Vamos lá, o Sérgio, acho que o Dubis está aí continua no Skype, ele tem mais uma pergunta. Olá, Dubis. Cleiton, eu queria perguntar para o Teixeira, quais são os melhores exemplos que você vê de uma mudança de consciência, mudança de postura aqui no Brasil e lá fora? Assim, de preferência, se tiver algum exemplo de empresa que era uma referência pelo oposto, né? Por ser uma empresa que não tinha esse tipo de prática e hoje tem, que deu uma guinada em função disso, em função de repente alguma crise de imagem que tenha passado por problemas relacionados à sustentabilidade. Você tem algum exemplo que você pode contar para a gente? Acho que tem processos. Um exemplo clássico em que a empresa mudou de comportamento não é exatamente um exemplo desses mais contemporâneos, mas se a gente olhar a história da Nike, por exemplo, a Nike era uma companhia que nos anos 90 se viu envolvida em utilização de mão de obra no Sudeste Asiático em condições muito próximas de escravidão. A Nike foi alvo de boicotes nos Estados Unidos, na Europa, e a Nike mudou radicalmente seu comportamento. Eu não colocaria a Nike no universo das empresas do capitalismo consciente, mas é uma empresa que adotou práticas muito mais sustentáveis e muito mais humanas no trabalho. Se a gente pensar na própria Unilever, que eu já citei algumas vezes aqui, a Unilever era uma companhia muito mais dura do que ela é hoje, sobretudo na matriz, vamos dizer assim, as ideias da cúpula da organização. A Unilever não era uma empresa naturalmente associada a esses movimentos de sustentabilidade, nem na área ambiental, nem na área humana, profissional. E hoje, por conta de uma mudança na liderança da empresa, com a chegada do Paul Polman, que é o CEO e chairman da Unilever hoje, ela passou a estar muito engajada nesse tipo de processo. Em geral, são processos que vão se dando ao longo do tempo. É difícil que você tenha uma virada radical, a não ser como acontece quando acontece um episódio como esse da Nike. Agora tem uma pergunta aqui que chegou pra gente, do Daniel.
ele pergunta o seguinte, sobre o que você havia falado um pouco antes sobre o equilíbrio, né? O domínio exagerado do lucro. E aí ele pergunta, como é que se define ou se descobre qual nível? Quando se passa do exagero, enfim, como é que você define o que é exagero ou não? Eu não defino, nunca me preocupei com isso. Na verdade, nunca encontrei uma definição do que seria um lucro razoável em oposição ao que seria um lucro exagerado. O que o capitalismo consciente propõe é que a empresa continue perseguindo seu lucro, mas não tenha o lucro como única métrica de sucesso. A maior parte das empresas entende que ser lucrativa, ter uma margem de lucro elevada, é a sua grande métrica de sucesso. Eu acho que é uma métrica limitada e, na verdade, o desafio é incorporar outras dimensões a essa ideia de sucesso. Então, ser lucrativo, eu não acho que é relevante se é muito ou pouco lucrativo. O que eu acho que é complicado é, eu não faço nada que vá ameaçar a minha margem de lucro. O lucro é o meu valor único e dominante. Isso eu acho uma postura pouco consciente. Agora, se a empresa consegue abrir espaço para ser uma boa cidadã do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, tratar todos os seus públicos de interesse, os chamados stakeholders, com a mesma atenção, cuidar dos seus funcionários, dos seus clientes, da comunidade onde ela está inserida, com a mesma atenção que ela destina aos acionistas e à sua liderança executiva, para mim, se ela está lucrando muito e consegue fazer tudo isso, tanto melhor. Não acho que são coisas opostas, acho que tem um desafio de conciliar esses dois universos. Acho que até, respondendo um pouquinho o que o Dubis falou, assim, de empresas que estão tentando mudar. Você pega uma petroquímica como a BASF, ela tem de missão e crença, isso que você acabou de falar, né, de um ciclo de valores entre os colaboradores, os stakeholders, os próprios paralelos que estão entre elas. Você pega o Itaú hoje em dia, que está na televisão visivelmente falando sobre qualidade de vida e bem-estar, né? A internet das coisas mudando a situação do banco, né? Mudando todo um modelo de negócio. Isso é visível um pouco assim para a gente, mas será que é o começo da transformação que você começa a mostrar para a gente e falar hoje assim? Ou é muito mais publicidade do que valor isso? Eu acho que é difícil você tomar uma campanha publicitária como um fiel reflexo das ações de uma empresa ou de um banco. Eu não acho que basta dizer isso muda o mundo para a gente acreditar que efetivamente Exatamente. Isso está mudando o mundo. As frases de impacto então, que... É o que eu digo, assim como aconteceu lá atrás no universo do meio ambiente, isso está acontecendo muito nessa discussão sobre propósito, sobre causa. A primeira reação da empresa se dá pelo marketing, pela comunicação. Se a gente olhar as empresas que você falou, o Itaú é um bom exemplo para a gente discutir. O Itaú tem um discurso muito em cima dessa ideia de negócios de valor compartilhado, dentro dessa ideia de não basta remunerar o acionista, a sociedade tem que se beneficiar das ações do banco. O discurso, a meu ver, é dos mais bem amarrados que a gente encontra no Brasil. Agora, eu não acho que a gente possa comprar o discurso por valor de face, ou seja, o que o Itaú está fazendo hoje é transformador para a sociedade, o Itaú está mudando o mundo. Acho que existem coisas nessa direção, ações nessa direção. Acho que é legal oferecer bicicletas e colaborar para a nossa mobilidade urbana, mas isso é um pedaço muito pequeno da atuação do banco. E, na verdade, quando a gente olha para ações de responsabilidade social, em geral, elas têm a ver com a maneira como essa organização gasta um pedaço pequeno do lucro dela. Então, o Itaú e outros bancos e outras empresas, em geral, retiram um pedaço pequeno do seu lucro para atender demandas sociais. O que é absolutamente positivo, é ético, é legal que seja assim. No passado não havia essa preocupação. Sim. Mas o que eu trato com mais atenção no meu livro, nas minhas pesquisas, são empresas que identificam problemas sociais, problemas ambientais e tentam encontrar modelos de negócio que o permitam atacar esses problemas, resolver esses problemas usando o potencial do mercado, o potencial dos negócios. Então como eu faço a minha receita, como eu faço o meu lucro, encontrando um problema social, um problema ambiental e atacando esse problema social. Tem uma diferença importante. Agora, aproveitando, Teixeira, tem uma pergunta aqui do Geraldo. Ele fala assim, então... Existem boas oportunidades para empreendedores que estão em busca aí as oportunidades para os empreendedores
As oportunidades estão justamente em encontrar problemas na sociedade e criar empresas para resolvê-los. Seria isso? É exatamente disso que eu trato, sobretudo disso que eu trato no De Dentro para Fora. Organizações que identificam problemas na sociedade e encontram modelos de negócio que permitam ajudar, colaborar para resolver esses problemas e fazer receita com isso, eventualmente ter lucro com isso. Tem um conceito por trás dessa ideia que é o conceito de negócios sociais. É uma história um pouco longa, mas tentando resumir bastante, quem apresenta esse conceito para o mundo na década passada, no começo desse século, é o Muhammad Yunus. Quem está por dentro dessa ideia de empreendedorismo social, negócios sociais, sabe que o Yunus é uma figura-chave dessa discussão. Ele é conhecido como o banqueiro dos pobres, é o precursor, o criador daquele programa de microcrédito que começa em Bangladesh, influencia a gente no mundo todo. Ganhou um prêmio Nobel da Paz e ele desenvolveu esse conceito de negócios sociais, que são exatamente negócios que nascem com o objetivo de enfrentar um problema social. Só que, diferentemente de uma ONG, que depende de dinheiro de filantropia, depende que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica destine capital para essa ONG funcionar, a empresa social, ela se autossustenta. Em vez de doar produtos, doar serviços, ela cobra, ela vende produtos e serviços, ou seja, é um modelo de negócio. Por que isso é interessante? Porque a empresa pode se dedicar a essa atividade, em vez de dedicar boa parte do seu tempo, da sua energia, a estar sempre captando recursos, captando doações para continuar girando. Então, acho que como é o nome dele? É o Diego? Geraldo. O Geraldo, perdão. Acho que o Geraldo foi exatamente no ponto. O desafio é encontrar problemas na sociedade que você possa, de alguma maneira, ajudar a resolver e construir um modelo de negócio com isso. Tá lá. Bom, agora chegamos num outro momento aqui do programa, a gente já está se encaminhando para o final. Chegamos nos momentos das nossas dicas, Ricardo Tarza. Dicas e sugestões. Aquilo que você fica pensando a semana inteira. Não tô pensando a semana inteira não, cara. Você fica pensando a semana inteira, falei, qual é a dica? Sabe o que eu tô pensando a semana inteira? Acabei de ser pai. Olha aí, ó, tá aí. Ó. Papai tá aqui, te amo. Tanto que isso daqui depois você vai gravar um dia, vai mostrar para quem já está gravado, ele vai poder ver, né? É o Vitinho. É o terceiro dia, Vitinho. Então vamos lá, enquanto você estava ali esperando, tal, cuidando ali do guri, o que você separou? Eu queria falar aqui do Pierre Levy, que é um pensador contemporâneo. A gente, desde que começou a mexer com a internet, aí em 95, 96, a gente estava estudando esse cara, que é eu, Cleiton, qualquer formador de internet já ouviu falar, né, de comunicação contemporânea, de interatividade. Ele tem o que é o virtual, que ele começou a falar do lance do começo da internet. E tem uma publicação que saiu dele agora aqui, que é a Inteligência Coletiva, da Folha de São Paulo, uma publicação. Ele fala do conceito de trabalhar em conjunto, né, desse intelectual, um conceito coletivo, que não é só um intelectual, é um conceito político e ético. É muito engraçado que o Pierre Levy, ele vai nas margens do que a gente está falando hoje de startup, de novos negócios, de pequenos negócios coletivos que a gente trabalha sempre em grupo, né, imersão de inteligência coletiva, de design thinking, né, de fazer essa coisa coletiva, né? Então é uma dica que eu deixo. E uma outra dica é o Narcos, que está no Netflix, que é muito bom. Estamos no segundo aí, é bala na agulha, assim, é muito bacana a série. Alexandre Teixeira? Uma dica? Uma dica. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser série, pode ser... Vou ficar na onda dos livros. Eu comecei a ler no fim de semana, estou mais ou menos na metade agora, o livro novo da Miriam Leitão, que chama História do Futuro. É um livraço, é muito interessante, um desafio que ela assumiu de tentar olhar para o Brasil de hoje e se perguntar o que a gente precisa fazer para a gente dar certo, quais são os nossos caminhos para o futuro. Ela traz meio ambiente, demografia, questões econômicas. É uma abordagem absolutamente completa de desafios para o país e ela consegue chegar a raciocínios e conclusões bastante otimistas sobre isso. Eu confesso que eu estou lendo o livro, estou adorando o livro, os dados, as análises, mas não consigo compartilhar de todo o otimismo que a Miriam Leitão oferece no livro. Mas até para a gente que fica um pouco deprê de ver as notícias dos jornais e tal, é uma leitura bem legal para olhar para frente e perceber que a gente tem um potencial enorme para atingir, que a gente de alguma maneira vai superar esse momento agora e ter um futuro mais bacana.
Inclusive, a grande dica aqui para nós todos é cultivar o otimismo, por mais difícil que seja. Eu acho que o modelo de negócio Porque realmente está difícil, o momento é difícil. Está acontecendo, eu acho que é a hora da mudança, da gente, não é do mundo, né? Eu acho que quando o cara fala o mundo é muito fake isso, eu acho que é pensar na gente, modelos de negócio diferenciado, igual o Teixeira acabou de falar, acho que pensar assim, eu acho que tem uma pílulazinha aí do futuro aí que o Brasil ainda vai usar muito disso. Né? E aproveitando isso, eu acho que realmente a gente vive um momento difícil, mas a vida continua e as oportunidades continuam aí. Então né? fale seu livro, ué. Então fale seu livro agora. Eu já vou falar, mas eu queria só dar esse recado, porque eu acho que esse é um programa de empreendedorismo, de inovação, de startups e tudo mais, e falar de otimismo, de olhar para frente é importante, né? Porque a gente ouve, assim, a gente sente uma maré pessimista para todo lado, mas não, as oportunidades estão aí. Você tem que levantar a cabeça, tem que lutar e pronto. E discutir e fazer as críticas ao país, sim, né? Mas continuar empreendendo. Refazer os modelos de negócios, né? A gente veio agora conversando aqui, qual é o nosso modelo de negócio, aonde a gente vai chegar, né? Como a gente vai chegar daqui para frente, que as coisas mudam, as coisas vão acontecendo, isso aí que é o mais importante. A minha dica é esse livro aqui. Uma boa dica, hein? A minha dica aqui é o De Dentro para Fora. É realmente muito bom. Eu acho que o Alexandre conseguiu contextualizar muito bem essa discussão toda sobre distribuição de renda, desigualdade, né? É um assunto que está muito colocado aqui no livro e que tem a ver com esta visão de empreendedorismo social que está colocado no livro. Acho que eu recomendo mesmo, vale a pena. Está aí nas melhores casas do ramo. Bom, e convido você que está nos assistindo agora a acessar o site revistamove.com.br. Amanhã o programa vai estar lá na íntegra, vai estar também no YouTube da AllTV, vai estar no site da AllTV e no Facebook da Revista Move. Você pode procurar lá, Move, movimente suas ideias, tá bom? E convido você a voltar semana que vem de novo, quarta-feira, 20 horas, para mais um Move TV. Até lá! Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira,